que eu consiga ter serenidade para as coisas que eu não posso modificar, coragem para aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Vou repetir. Que eu consiga ter serenidade para as coisas que eu não posso modificar, coragem para aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Você já deve ter ouvido isso, né? Isso aí se chama oração da serenidade, bem desenvolvida e difundida pelos grupos dos anônimos, e por incrível que pareça, lendo Ayn Rand, num dos livros dela, que eu nem lembro qual é, ela fala e elogia o movimento dos alcoólatras anônimos em relação a essa oração. Inclusive, ela vai e descobre o autor dessa oração. E eu queria fazer uma reflexão sobre essa oração, porque eu renomeei e estou colocando ela como fazendo parte da metodologia de inovação para os inquietos inovadores e que vai fazer parte, né, desse processo que a gente está desenvolvendo, que é ajudar os inquietos inovadores a transformar inquietude em projeto. Aí eu chamei, né, o mantra da potência. Vamos fazer uma análise disso. Isso vai aparecer naquele livro Os 12 Hábitos da Pessoa Eficaz, do Steve Covey. Se eu não me engano, é Covey, com certeza, não sei se é Steve, mas vamos colocar assim, esses 12 passos. Ele vai falar que você atua, que para você poder sair, né, de um estado, digamos assim, não produtivo para um produtivo, você tem que sair da zona de preocupação para a zona de atração. E se você reparar nesse mantra da potência, olha aí, que eu consiga ter serenidade para aquilo que eu não posso modificar. Então, se eu estou discutindo tremendamente a guerra da Rússia com a Ucrânia e passo o tempo todo, né, ouvindo os noticiários, as fofocas, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, fulano tropeçou, mas fulano não tropeçou. Você vai pegar, por exemplo, o livro do Antifrágil, do Taleb, ele vai falar que você não tem que acompanhar noticiário, que você é perda de tempo. Esse noticiário, mimimi, fofoquinha, capricho, é perda de tempo, porque são coisas que você não pode modificar. Então você se envolve naquilo, é como se você estivesse assistindo uma novela. Então, dentro da jornada de excelência, a ideia é você trabalhar com esse mantra da potência. Agora vamos para a segunda frase. Repara bem, olha lá. Coragem para aquelas que eu posso modificar. Ou seja, tirar o lixo daquilo que está gerando para a gente coisas que a gente não pode modificar em nada. E tem coisas que a gente pode modificar que a gente não está mudando. O Pedro tem uma escola lá no interior do Espírito Santo e me perguntou, como é que a gente prepararia as crianças para o empreendedorismo? Eu falo assim, coloca elas para trabalhar com problemas concretos. Elas têm que escolher um problema concreto. Eu dei aula para adolescentes, isso tem tudo a ver com essa oração da serenidade, e eu ia doar um livro, né? Criei um livro de prêmio para quem se esforçasse e tal. Aí eles apresentavam projetos que eles querem lidar. Um dos jovens disse o seguinte, ele queria acabar com a rivalidade entre China e Estados Unidos. Ou seja, ele não estava nessa primeira parte, né? Que eu consiga ter serenidade para as coisas que eu não posso modificar. Você não vai poder modificar isso. Você não vai poder resolver a fome de 3 bilhões de pessoas, você não vai resolver TTT, mas você pode resolver para 20, para 40, e talvez desses 40 você possa chegar a 4 mil. Então, você tem que ir para a zona de atuação.
coragem para aquelas que eu posso. E aí vem sabedoria para perceber a diferença. Isso que eu acho interessante nesse mantra, né, da potência, porque ele não sugere o que você tem que definir, o que é a zona de atuação e o que é a zona de atração. Zona de atuação e zona de atuação. Atuação e preocupação. Você tem que ter a sabedoria, você vai ter que pivotar. Então isso a gente está importando, né? Tem um livro que a gente já trabalhou bastante aqui na escola, é o Levar Adiante, do Bill Wilson, que é um livro importante, estudado pelo pessoal do quem está no comando, do Brafman e Beckstrom, em que eles falam sobre uma rede descentralizada que conseguiu resolver e ajudar no problema do alcoolismo, que é um problema sério, que não se conseguia resolver de outro jeito a não ser com uma rede descentralizada. E aí do AA, eu estou criando, né, um ferramental para a jornada de excelência. E aí então eu aproveitei e coloquei 12 passos. Eu vou ler para vocês. A gente vai falar mais sobre isso na sequência, né? Em outros áudios, outros vídeos. Isso aí é só o início da jornada. Mas vamos lá. Tenha um propósito. Os passos podem mudar. Eu apresentei aqui para a galera. E as galera, mas eu mudaria primeiro para o terceiro iria para o quinto. Cada um faz o seu critério. Tenha um propósito e o ajuste permanentemente. 1. 2. Se afaste das toxicidades, criando um ambiente saudável para viver. Crie uma rotina criativa. Tenha padrinhos inspiradores. Copie até chegar à sua própria voz. Sirva a um cliente. Aprenda com seus erros para que se tornem únicos. Aprenda e ensine a dizer não. Seja excelente em tudo que você faz para estar sempre presente. Aprenda a gerenciar as suas emoções. Aprenda a separar as críticas saudáveis das tóxicas. Aprenda a separar o relevante do irrelevante. Então a ideia é a gente começar a adotar, tanto individualmente como em grupo, né, esses 12 passos para que a gente possa ir refletindo, e cada um desses passos a gente pode desenvolver, trabalhar mais para que as pessoas possam transformar inquietude em projetos inovadores. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia. A gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair